Nesse vídeo eu vou tratar com vocês das seguintes questões. Com a aquisição da Vale pela Cosan, aquisição recente, passou a valer mais a pena, afinal, comprar Cosan ou Bradespar para investir em Vale? Ou ainda, passou a ser melhor agora ter a Vale diretamente, como é dúvida de muitos por aí também. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E se você puder apoiar o canal ainda mais, seja membro nível 2, apenas R$ 14,99 você vai ter acesso a conteúdos exclusivos e também a lives semanais comigo. Eu fiz recentemente um vídeo a respeito dos desdobramentos da aquisição das ações da Vale pela Cosan, que teve uma reação muito negativa pelo mercado, tanto que após o anúncio, as ações da Cosan desabaram 8,7%, fechando em queda ali na sexta-feira. Eu expliquei os motivos dessa queda ali no meu vídeo, mas são diversas especulações, como por exemplo o endividamento da Cosan, a ausência de sinergias entre os negócios da Cosan e Vale e vários outros questionamentos. Eu vou deixar o vídeo aqui no card. Mas um questionamento que ainda persiste é se, com essa aquisição de 4,9% da Vale pela Cosan, ainda vale a pena ter Bradespar, por exemplo, que tem participação exclusiva na Vale. Primeiro ponto, eu gostaria de apresentar aqui para vocês a minha carteira consolidada, que eu consolidei aqui dentro do Investidor 10. E o que acontece? Hoje eu tenho as duas ações, tanto Cosan quanto Bradespar. Então veja só, eu tenho aqui BRAP3, que é a Bradespar, 300 ações. Isso representa 1,65% da minha carteira, uma posição de R$ 7.125. E a minha outra recente aquisição é justamente Cosan, cuja participação passou a ser de 0,4%. Comprei a 17,87, com toda essa queda, estou perdendo quase 7%. Sendo que o preço justo, pelo critério do Graham, do valor intrínseco de Bradespar seria 82,60. A ação está custando 23,75, então é um upside aqui gigantesco, uma margem de segurança gigantesca. Já no caso da Cosan, o preço justo seria de 22,59. Então as duas ações estão descontadas. É claro que no caso da Bradespar o desconto seria maior, mas esse não é o único critério que você deve utilizar para tomar sua decisão de investimento. Lembrando que esse vídeo não é recomendação de investimento para nenhum ativo. Um segundo ponto é, Cosan comprou uma fatia de quase 5% da Vale e ao longo do tempo poderá aumentar sua participação até 6,5%, já que segundo seu fato relevante, ela montou ali uma posição adicional por meio de derivativos, por exemplo, de 1,6%. Só esses 4,9 representam 18 bilhões de reais, mas esse 1,6 pode chegar a uma participação de 22 bilhões de reais. Por outro lado, nós temos ali a Bradespar, que detém uma participação atual em Vale de 3,56%, sendo que a Bradespar investe exclusivamente em Vale, ao contrário da Cosan, que tem um portfólio que eu vou mostrar ali para vocês rapidinho. De qualquer forma, a participação acionária da Cosan é superior. Só que isso também não é critério exclusivo para você tomar sua decisão de investimento, porque como pequeno investidor isso não interessa muito para você, já que dificilmente você vai conseguir uma participação próxima de 3, 4% numa gigante como Vale. Só bilionário consegue fazer isso. Bom, um terceiro ponto seria o quê? O desconto de holding. No caso da Cosan, o desconto varia entre 10% e 15%. E atualmente, com toda essa queda, temos aí que o desconto de holding da Cosan passou a ser de 15%. Então seria esse desconto de holding em relação à Vale. Lembrando que o desconto de holding é a diferença entre a soma das participações acionárias que a holding tem no seu portfólio e o valor de mercado da holding. Essa diferença é o desconto de holding. Então só lembrando aqui, o valor de mercado da Vale é de 360 bilhões de reais. Por conta disso, a participação de 4,9% beira os 18 bilhões de reais. Acontece que o desconto de hold é de 15%. Então, se eu aplicar aqui 15%, quer dizer que, na verdade, o valor de mercado da Cosan em relação à participação que ela tem na Vale é 17,6 bi menos 2,6 bi, portanto, 15 bilhões de reais. Por isso, teoricamente, compensa você comprar a holding porque ela tem um desconto. E aí, no caso da Bradespar? No caso de Bradespar, o desconto de holding está bem elevado, 27,5%. Então, nesse ponto, levando em conta exclusivamente o desconto de holding, se você quer se posicionar exclusivamente em Vale, a Bradespar seria a melhor opção. Lembrando que entre Vale e Bradespar, preferia a Bradespar justamente pelo seu enorme desconto de holding. Veja só, de acordo com essa participação da Bradespar de 3,5% na Vale, significa que essa participação vale 2,8 bi. E qual será o valor de mercado da Bradespar? O valor de mercado está em 9,8 bi. Olha o tamanho desse desconto. Só que, obviamente, nem tudo são flores. A Bradespar ela tem ali um risco
inerente a essa companhia, que é o litígio que ela tem com a Alitel, em que ela já foi condenada a pagar ali pelo menos R$1,5 bilhão de reais. Então, isso reflete ali esse enorme desconto de holding. Por outro lado, se você não se importa apenas com o desconto de holding, aí a Cosan pode eventualmente ser uma melhor opção. Por quê? Porque é uma empresa que tem um grande portfólio de negócios, de tal modo que ao investir em Cosan, você automaticamente está diversificando o seu patrimônio, o seu portfólio. Porque só a Cosan tem Raízen dentro aqui do setor energético, que ela é fruto ali da joint venture entre Cosan e Shell, gigante Raízen. Nós temos a Compass, então aqui gás natural, por exemplo, a Moove, lubrificantes, a Rumo, companhia ferroviária. Não bastasse isso, as suas controladas também fazem aquisições de outras empresas. Então, por exemplo, a Compass aqui fez a aquisição da Gaspetro. Ainda, a própria Cosan tem outras participações, como por exemplo o aumento na participação da Telos e Janus, que são empresas ali que administram propriedades rurais cultiváveis como cana-de-açúcar, soja, algodão, milho e outras commodities em diversos estados brasileiros. E aí muita gente acabou falando, bom, a gente percebe que esses negócios aqui da Cosan não possuem nenhuma sinergia com Vale. Só que a Cosan adquiriu também recentemente o Porto de São Luís, justamente com a finalidade de começar a produção de minério de ferro no Pará em 2025. Então, já estava no propósito dos negócios, no plano da Cosan, a atividade de mineração, e a aquisição de Vale vai acelerar aí esse intento. Por isso que não vou de maneira nenhuma zerar posição em Cosan por conta dessa suposta falta de sinergia. Já em relação à Bradespar, você não tem essa diversificação, porque a Bradespar hoje só tem Vale. Então, se você pensar em diversificação, a Cosan acaba sendo uma melhor opção. Pensando-se em dividendos, sem dúvida nenhuma, a Cosan não seria a melhor opção. Por quê? Aqui está o dividend yield dela, mesmo com toda essa queda gigantesca nas ações, porque é uma companhia focada em crescimento, inclusive tem uma dívida alta porque tem um intuito expansionista. Já a Bradespar ostenta um dividend yield elevado, paga muito dividendo por conta da Vale, que também é uma excelente pagadora de dividendos. Então você já percebe que a Cosan eu colocaria numa carteira de oportunidade, pensando numa valorização, numa alavancagem patrimonial. Já a Bradespar eu teria para uma carteira previdenciária. Teoricamente, já que Vale pode, em algum momento de baixa forte na demanda por minério de ferro, ter queda nos seus resultados e dividendos. Em relação à governança corporativa, a Cosan leva a melhor, já que ela está no novo mercado, a Cosan em si, não necessariamente as suas controladas, e a Bradespar não. Só que assim, por mais que a Bradespar não esteja no novo mercado, a sua controlada está, que é a Vale, só tem ações ordinárias negociadas em bolsa. Em relação à liquidez, com certeza também a Cosan, que negocia bilhões, enquanto a Bradespar milhões, liquidez média diária. E aí, comparando-se as duas empresas historicamente, em termos de rentabilidade, você vê aqui que a Cosan, por ser uma companhia de crescimento, ostentou um crescimento muito superior. Mas, como a gente já sabe, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. E em relação à valuation, não só considerando o preço justo do Graham que eu falei ali para você, em que a margem de segurança de Bradespar seria maior, o que nós temos? O PL da Bradespar está mais descontado, justamente por estar atrelado apenas ao da Vale, que também está descontado. PL da Vale de 3 vezes lucro. A relação preço-valor patrimonial da Cosan também é maior. A relação EV/EBIT Bradespar também está mais descontada. Dividend yield não dá para comparar, uma companhia de crescimento e outra de dividendos, já que a Bradespar é uma holding que só tem Vale e pode distribuir 90% dos seus resultados, tendo um payout aí de 90%. Em termos de rentabilidade, a Bradespar leva a melhor também, só que indicadores de crescimento aqui, obviamente, é a Cosan. Então a mais descontada, se você fosse se comparar pura e simplesmente, mas uma comparação como essa não é algo muito adequado. Por que não é adequado? Porque a Bradespar só tem Vale e a Cosan tem outros negócios. De qualquer forma, a Bradespar hoje seria mais descontada, só que a Cosan com um histórico aqui de maior crescimento. No meu caso, como eu falei para vocês, optei por ter as duas ações na carteira. E eu comprei Cosan antes do anúncio de aquisição da Vale. Ainda assim, eu não vou zerar posição em Cosan. Vou manter as duas. Sendo que a Cosan eu não comprei por causa da Vale. Para mim vai ser apenas um bônus aí dentro da carteira. Mas bom, Luan, e se você quiser aumentar a posição em Vale, você compra Cosan ou Bradespar? Bradespar, porque Bradespar é comprar Vale com o desconto de hold e o risco aqui do litígio junto à Alitel. E quanto à última questão desse vídeo, se seria melhor ao invés de Bradespar ou Cosan comprar Vale diretamente? O primeiro ponto é que você abriria a mão do desconto de hold. Mas por que existe o desconto de hold? Porque ao investir na holding, você está sujeito a uma camada administrativa que é justamente a estrutura da holding. Ela acaba sendo uma barreira entre você e os dividendos, por exemplo, da empresa controlada. Então a Vale, quando anuncia dividendos, não necessariamente a Bradespar vai anunciar dividendos ou a Cosan, porque a Cosan pode receber esses dividendos
dividendos ou a Bradespar e promover outra destinação com esses dividendos e não a sua distribuição aos acionistas. No caso de Cosan, isso pode ser muito mais tangível, mas a Cosan já declarou que pretende sim receber dividendos da Vale. E ao receber, pode então utilizar para distribuir os acionistas ou fazer programa de recompra de ações. Já que ela só tem a Vale e a despesa operacional da Bradespar é baixa, então ela consegue distribuir ali um payout de 90%. Assim como a Bradespar, que realiza distribuições ali de forma semestral, a última foi em abril, esperamos um anúncio em dezembro, pode acontecer em novembro, mas esperamos em dezembro. A Vale também tem uma política ali de dividendos com pagamento semestral. Então nesse ponto também não teria nenhuma vantagem ao comprar Vale em relação à Bradespar. Por isso, eu particularmente continuo da opinião de que ainda mesmo com os riscos inerentes ali da Bradespar, ainda compense ela do que investir na Vale. O Lírio Parisotto é da mesma opinião, por exemplo. Até porque investir em Vale pensando em dividendos pode não ser muito inteligente, porque a companhia é cíclica, então nos momentos de baixa de demanda, ela não vai ter resultados bons e os seus dividendos que hoje são elevados serão baixos. Então você não vai ter previsibilidade de uma carteira previdenciária. E que carteira previdenciária é essa que não tem previsibilidade? Então cuidado com dividendos não recorrentes. Por isso que faria mais sentido para mim, isso é a minha visão, ter Bradespar em relação à Vale, já que Bradespar tem maior potencial de valorização por ser mais descontado. Concluindo então, eu descartaria essa opção, prefiro particularmente me expor às holdings. E em relação a Cosan, Bradespar, vocês viram ali que vai depender do seu propósito. Se você pensa em dividendos, mais adequado seria Bradespar. Se você pensa em crescimento, mais adequado seria Cosan. Se você pensa em governança corporativa, mais adequado seria Cosan. Diversificação, Cosan. Se você pensa em maior desconto de holding, Bradespar. Se você pensa na empresa mais descontada em termos absolutos, a Bradespar. Até mesmo preço justo do Graham, o maior seria da Bradespar. Ou então você simplesmente pode ter as duas na carteira. Isso não vai fazer com que você esteja com excesso de diversificação ou que você esteja incorrendo em diversificação burra. Mas já vai deixando aqui nos comentários qual a sua opinião a respeito do assunto e qual das duas ações você possui em carteira. Ou, se você tem as duas, também conta aqui pra mim da Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Invest. Até o próximo vídeo. Fui!